exposição. Isso nos leva à ciência básica do aquecimento global, e eu não vou gastar muito tempo com isso, porque vocês estão cansados de saber. A radiação solar vem na forma de ondas de luz, e isso aquece a Terra. E aí, parte da radiação que é absorvida e aquece a Terra é irradiada de volta para o espaço na forma de radiação infravermelha. Uma parte dessa radiação infravermelha fica presa por esta camada da atmosfera, fica presa dentro dela. Isso é uma coisa positiva, porque mantém a temperatura da Terra dentro de certos limites relativamente constantes e aceitáveis. Mas o problema é que essa camada fina da atmosfera está engrossando devido à poluição do aquecimento global que chega até ela. E, em virtude disso, essa camada da atmosfera fica mais grossa e mais daquela radiação infravermelha fica contida ali. Aí a atmosfera esquenta no mundo todo. Esse é o aquecimento global. Essa é a explicação tradicional. In 1991, senior scientists at the Danish Meteorological Institute decided to compile a record of sunspots in the 20th century and compare it with the temperature record. What they found was an incredibly close correlation between what the sun was doing and changes in temperature on Earth. Solar activity, they found, rose sharply to 1940, fell back for 4 decades until the 1970s, and then rose again after that. When we saw this correlation between the temperature and solar activity or sunspot cycle lengths, then people said to us, okay, it can be just a coincidence. So how can we prove that it's not just a coincidence? Well, one obvious thing is to have a longer time series or different time series. Then we went back in time. So Professor Friis Christiansen and his colleagues examined 400 years of astronomical records to compare sunspot activity against temperature variation. Once again, they found that variations in solar activity were intimately linked to temperature variation on Earth. It was the sun, it seemed, not carbon. Clouds have a powerful cooling effect, but how are they formed? In the early 20th century, scientists discovered that the Earth was constantly being bombarded by subatomic particles. These particles, which they called cosmic rays, originated, it was believed, from exploding supernovae far beyond our solar system. When the particles coming down meet water vapor rising up from the sea, they form water droplets and make clouds. But when the sun is more active and the solar wind is strong, fewer particles get through and fewer clouds are formed. Termo de comparação. Então, se analisarmos a temperatura num período de 1000 anos e comparar isso com 1000 anos de CO2, veremos que eles ficam bem próximos. Bem, 1000 anos de CO2 nas geleiras montanhosas é uma coisa, mas na Antártida eles podem retroceder 650 mil anos. Esta, a propósito, é a primeira vez que alguém, além de um pequeno grupo de cientistas, vê esta imagem. Esta é a época atual e aquela é a última era glacial. E aí aumenta. Vamos voltar no tempo agora, 650 mil anos. Esse é o período de aquecimento entre as duas últimas épocas glaciais. Agora, um detalhe importante. Em todo esse tempo, 650 mil anos, o nível de CO2 nunca ficou acima de 300 partes por milhão. Bom, como eu disse, eles também podem medir a temperatura. Esta aqui tem sido a temperatura da Terra. Então, uma coisa que fica bem evidente é que elas se encaixaram, sim, claro. E a relação, na verdade, é bem complicada. Mas tem uma relação que é muito mais poderosa do que as outras. A relação é esta aqui. Quando há mais dióxido de carbono, a temperatura aumenta, porque ele retém mais o calor do Sol. Dióxido de carbono nunca tendo ultrapassado 300 partes por milhão. E aqui é onde o CO2 está agora.
muito acima de todas as medições que foram registradas até hoje. Vejam como isso está acima do ciclo natural. E nós fizemos isso. Mas, senhoras e senhores, nos próximos 50 anos, talvez em menos de 50 anos, ele vai continuar a subir. When we look at climate on long scales, we're looking for geological material that actually records climate. If we're to take an ice sample, for example, we use isotopes to reconstruct temperature, but the atmosphere that's imprisoned in that ice, we liberate, and then we look at the CO2 content. Professor Clark and others have indeed discovered, as Al Gore says, a link between carbon dioxide and temperature. But what Al Gore doesn't say is that the link is the wrong way round. So here we're looking at the ice core record from Vostok, and in the red we see temperature going up from early time to later time at a very key interval when we came out of a glaciation. And we see the temperature going up, and then we see the CO2 coming up. CO2 lags behind that increase. It's got an 800-year lag, so temperature is leading CO2 by 800 years.